Da glória, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entrar na tua presença, Pai, para em primeiro lugar te agradecer, Senhor, por estar aqui nesta noite, Senhor, porque o Senhor nos deu condição de estar aqui, Senhor. Agora nós pedimos que o Senhor venha abençoar, Pai, as finanças da tua igreja, do teu povo, Senhor. Abençoe, meu Deus, cada um, Pai. Aqueles que vieram te ofertar, Senhor. Aqueles que dizimaram ao Senhor. Aqueles que não puderam dar, Senhor. Os que deram, os que não deram, Senhor. Que o Senhor venha abrir as portas da prosperidade, Senhor. Repreenda, Pai, o migrador, o destruidor, o gafanhoto. Repreenda, Pai, toda ação do mal. O olho grande e a inveja. Repreenda, Pai, tudo que não provém de ti, Senhor. E venha abençoar as finanças, o armário e a despensa do teu povo, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e quero já passar para o pregador da noite. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. O Emerson, o irmão vai me ajudar aqui, tá bom? Você pode baixar o fundo. Você que está nos visitando pela primeira vez, faça assim com a mão, pela primeira vez. Todo mundo já viu na segunda, né? Que coisa boa. Só tem ela aqui, tem ele, o pequeno aqui. Como é que a igreja vai dizer? Tem o irmão que veio com o Vitor tocando. No 3, como é que a igreja vai dizer? 1, 2, 3 e... Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, volte sempre, traga mais gente. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente fazer leitura da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo de número 6. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo... Desliga para mim, por favor, só um pouco esse... É o primeiro aqui. Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 6. Amém? A partir de hoje, todas as terças-feiras, a gente vai falar a respeito de um apóstolo, tá bom? De um dos 12. A gente vai começar hoje por Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aconteceu que, enquanto Paulo viajava para o caminho de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor dele. Então, caiu por terra, e ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Vamos repetir essa frase, vamos lá? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Versículo de número 8. E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Ou quem é você, dependendo da tradução, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Os que estavam comigo viram a luz, contudo, sem perceber o sentido da voz que falava comigo. Então eu perguntei: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor me disse: Levanta-te, vai para Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. E tendo ficado cego por causa da intensidade da luz, guiado pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Pode sentar, tomando sua cadeira. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, em algumas traduções vocês vão perceber que a palavra vai estar Saulo. Em outras, a palavra vai estar Paulo. A palavra Paulo e a palavra Saulo, na verdade, é a mesma palavra. Porque Saulo, na verdade, é uma expressão hebraica. Paulo é uma expressão grega. Mas tanto Paulo como Saulo é a mesma palavra. Se você me vê dizendo Saulo, depois me dizendo Paulo, é a mesma coisa. Tá bom? Gente, quando a gente vai olhar para o ministério do apóstolo Paulo, a gente começa a perceber aqui no capítulo 22, a partir do versículo 1, que Paulo nasceu para ser doutor da lei. Paulo nasceu para reconhecer o ministério de Cristo através do conhecimento das Escrituras. Se você começar a observar, você vai ver no capítulo 9 que Paulo era um grande estudioso do Sinédrio e que Paulo ou Saulo
ocupava uma parte entre os principais da sinagoga. E Deus ele convocou Paulo desde o ventre da sua mãe para esse ministério. Era a função dos líderes do Sinédrio reconhecessem quando o Messias viessem através do povo de Deus. Era a função dos líderes daquela época reconhecer a divindade de Cristo quando ele viesse. Mas observe que Paulo agora se desvia do chamado de Deus lá desde criança, e ao invés de ele reconhecer Jesus como Senhor, ao invés de ele ver em Jesus a salvação do judeu, do grego, do homem e da mulher, Paulo agora se afasta do seu chamado, incorpora-se o papel de soldado e começa a perseguir a quem ele deveria reconhecer como Deus. Entenda isso. Paulo causava danos. Paulo causava sofrimento em nome de Deus. Paulo perseguia em nome de Deus. Paulo matava em nome de Deus. E todo aquele que dissesse que seguia a um tal chamado Jesus de Nazaré, este era humilhado, pisado, despedaçado pelas mãos de Paulo. Quantas pessoas Paulo não matou? Quantas pessoas Paulo não colocou numa prisão? Quantas pessoas Paulo não humilhou na frente de todo o povo? Era o desvio do ministério de Paulo. Era o afastamento daquilo que Paulo foi levantado desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe. E aí quando a gente vai ver, Paulo decide e perseguir o povo de Deus na cidade de Damasco. Paulo ouviu falar que a igreja estava se localizando lá. Aí Paulo agora reúne alguns homens, vai para Damasco para perseguir o povo de Deus. Vai para Damasco para atacar o povo de Deus. Lembre-se, Paulo ainda não é apóstolo. Paulo aqui ainda é líder do Sinédrio. Paulo aqui ainda não se encontrou com Jesus. Mas é interessante que quando Paulo está indo para Damasco perseguir o povo de Deus, no meio do caminho, ao meio-dia, diz a Bíblia, Jesus aparece a Saulo. Jesus aparece a Paulo. É interessante que o diálogo entre Jesus e Paulo vai nos trazer uma série de ensinamentos. Porque no versículo de número 7, quando Paulo vê aquela grande luz junto com os seus companheiros, aquela grande luz vem ecoada de uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Entenda que aquele que está chamando conhece Saulo de um jeito tão incrível que ele chama Saulo por 2 vezes. Um judeu só cumprimentava o outro por 2 vezes se ele fosse amigo íntimo, se ele fosse familiar, se ele fosse alguém muito chegado. Dá um pouquinho de som no violão para mim. Aí quando Saulo está no caminho de Damasco, observe o que Jesus vai dizer para ele. Olha para cá para você não perder isso aqui. Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Entenda que Saulo estava acompanhado de mais pessoas. Entenda que Saulo não estava sozinho. Só que o recado de Jesus para Saulo foi claro. Jesus não disse: Saulo, Saulo, porque vocês me perseguem. Jesus não disse: Saulo, Saulo, porque vocês estão querendo atacar o meu povo. Jesus disse: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Jesus estava dizendo: Saulo, logo tu, que desde o ventre da tua mãe, logo tu, que desde criança, logo tu, a quem eu chamei para um lindo ministério, logo tu, a quem eu convidei para reconhecer o meu ministério, me persegues agora? Olha o que Jesus estava dizendo. Era tu, Paulo, a quem eu tinha levantado para me reconhecer diante do povo, e agora tu me persegues. Saulo, 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 Saulo é uma expressão de que o que está chamando, ou seja, Jesus, está dizendo: eu te conheço muito bem. Jesus estava dizendo: Saulo, Saulo, eu sei muito bem quem você é. Eu sei muito bem o que você vive. Eu sei muito bem como você vive e quais os seus projetos. Porque tu me persegues. Olha que diálogo lindo. Aí a Bíblia vai dizer que Saulo responde. Saulo responde e diz: quem és tu, Senhor? Entenda que aquele que chama conhece muito bem
a Saulo. Mas Saulo, que é chamado, não sabe quase nada a respeito daquele que chama. Se você ler Atos capítulo de número 23 e 24, você vai perceber que Paulo, ele zombava de Jesus, zombava do povo de Deus, zombava dos cristãos, zombavam daqueles que reconheciam Jesus como Filho de Deus. Mas agora, prostrado no chão, quando ele ouve Jesus falar, ele diz: Senhor, quem tu és? Quem tu és? Aquele a quem aquele a quem Paulo chamava de coisinha, aquele a quem Paulo chamava de um nazareno, com um olhar de desprezo. Agora Paulo, prostrado no chão, chama de Senhor. Quem tu és, Senhor. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: quem mais despreza o nome de Jesus, um dia vai ter que reconhecê-lo como Senhor. Olha que diálogo bonito. Jesus demonstrava saber quem Paulo era, mas Paulo não sabia quem Jesus era. Paulo estava na condição de Jó: eu ouvia falar, mas agora Paulo poderia dizer: eu ouço, eu sei, Senhor, de contigo falar e andar. Começa a entender que Jesus diz assim: Paulo, Saulo, eu sou a Jesus, o Nazareno, a quem tu me persegue. Olha como Jesus teve o cuidado de trazer esse detalhe. Jesus não disse: eu sou Jesus ou Cristo. Porque no meio do Paulo, o Filho de Deus era chamado o Cristo, o Messias. Jesus poderia dizer: Paulo, tu és estudioso, eu sou o Cristo. Não. Jesus vai dizer: sabe aquele cara que você zombava, que você chutava, que você dizia Nazareno? Eu sou ele. Eu sou Jesus o Nazareno. Eles chamavam Jesus de Nazaré porque a cidade de Nazaré é uma cidade pequena, era uma cidade pobre, era uma cidade que não tinha profeta, era uma cidade que não tinha governo. Aí, para desprezar Jesus, lá vai o Nazareno. Mas agora Jesus faz questão de lembrar a Paulo: Paulo, eu sou Jesus o Nazareno. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muitas vezes nós não devemos nos envergonhar das nossas origens. Nós não devemos nos envergonhar naquilo que a gente acredita. Não devemos envergonhar daquilo que a gente, aleluia, sobreviveu. Se Deus permitiu você sair dessa cidade, se Deus permitiu você sair desse estado, se Deus permitiu você sair dessa situação, e alguém disser: não era o drogado, não era o traficante, não era o prostituto, você vai dizer: sou eu, o ex-prostituto, o ex-drogado, a quem hoje você persegue. Jesus não se envergonhou de Nazaré. Jesus não demonstrou desprezo por Nazaré. Mas Jesus fala: Saulo, Saulo, sou eu, Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Entenda que o chamado conhece aquele que chama. Saulo, Saulo. Você pode repetir comigo? Saulo, Saulo. A palavra Saulo é uma expressão grega da palavra Saul. Saul, quem lembra do rei Saul, que perseguiu Davi? Saul, Saulo, a mesma palavra com expressão idiomática diferente. Saul era da tribo de Benjamim. Saulo, Paulo, também era da tribo de Benjamim. Saul, o rei Saul, 1 Samuel 19. Saul significa: tu és lobo. Saul significa: tu és devorador. Saul significa: tu és aquele que despedaça. Saul, Saulo. Entenda isso para você não perder isso aqui. Saulo, Saul, da tribo de Benjamim, lobo que despedaça. Jesus era chamado de filho de Davi, porque vinha da descendência de Davi. Paulo era chamado de lobo, porque vinha da descendência, a palavra, da descendência de Saul. Então Saul era o lobo que perseguia Davi.
Saul, quem lembra disso, dessa história, 1 Samuel 19, era o rei, o lobo, que queria matar Davi. Aí Jesus, como quem diz assim: Saulo, filho de Saul, Saulo, lobo, descendente de Saul, por que tu queres perseguir a mim, filho de Davi? Jesus estava dizendo: Saulo, assim como os teus antepassados perseguiram o ungido de Deus, tu me persegues. E Paulo era tão conhecedor da lei que quando Jesus disse essas palavras, Paulo cai na real, porque eles eram da tribo de Benjamim, Paulo e Saul. E Benjamim é lobo que despedaça. Se você ler Atos capítulo 8, versículo 3, você vai ver que Saulo, ele era como um lobo querendo destruir, matar a igreja de Deus. Saulo queria, como lobo, despedaçar a igreja de Deus. Mas agora Saulo está diante do tribunal daquele que é o dono da igreja. Aí Jesus vai dizer: Saulo, porque tu me persegue. Jesus está convencendo Saulo do seu pecado contra ele. Jesus está convencendo Saulo. A própria boca de Jesus é quem está dizendo a Saulo: é tu que me persegue, é tu que está causando dano àqueles que são meus. Antes, entenda isso aqui, antes de Deus te levantar para uma grande obra, antes de Deus te levantar para fazer algo dentro do reino dele, ele sempre vai confrontar primeiro o meu e o teu pecado. E Jesus disse: Saulo, tu me persegues, porque tu, Saulo é convencido contra quem ele pecava. Jesus estava mostrando quão grave era o pecado de Paulo, porque Paulo estava perseguindo justamente aquele que morreu para salvar a sua própria vida. Jesus estava dizendo: Saulo, você está perseguindo a quem está disposto a te amar. Cuidado com esse perigo. Jesus estava dizendo: Saulo, você está perseguindo quem quer salvar a tua alma. Cuidado com esse pecado, porque tu me persegues. Era como se Jesus estivesse dizendo: Saulo, você não está perseguindo um povo que se esconde para não morrer de você. Jesus não estava dizendo: Saulo, você não está perseguindo um povo que tem medo de você. Jesus não estava dizendo: Saulo, você simplesmente não está perseguindo uma igreja que para não morrer se esconde e faz culto em caverna. Jesus, ao dizer: Saulo, porque tu me persegue, Jesus estava dizendo: Saulo, você está perseguindo quem não tem medo de enfrentar o teu ministério. Jesus estava dizendo: Saulo, você está pecando contra quem não tem medo de você. Jesus estava dizendo assim: Saulo, abre o teu olho. Abre o teu olho, Saulo, porque você não está perseguindo qualquer pessoa. Você está perseguindo alguém que não tem medo daquilo que você está querendo fazer ao meu povo. O próprio Jesus em pessoa se revela para Paulo no caminho de Damasco, dizendo: Paulo, acaba com isso. Paulo, para com isso, porque você está mexendo com o povo que tem dono. Você está mexendo com o povo que eu amo. E eu não tenho medo de você, Paulo. Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Olha como é lindo a manifestação de Jesus
a vida do apóstolo Paulo. Observe que quando Paulo entrava no caminho de Damasco, Paulo estava pensando em matar o povo de Deus. Paulo estava planejando matar o povo de Deus. Só que na conta de Jesus, o tempo já estava demais. Na conta de Jesus, a situação já estava cheirando mal aos olhos dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente pensa em fazer uma coisa. Às vezes a gente pensa em fazer uma coisa para prejudicar alguém. Às vezes alguém planeja algo para prejudicar o povo de Deus. Mas na hora que a pessoa está planejando, é na hora que Deus decide agir. Porque muitas vezes Deus não vai permitir com que aquilo se concretize. Antes de se concretizar, Jesus aparece e para no meio do caminho. Jesus dá um basta em Paulo e diz: não, por que me persegue? Aí Paulo vai responder: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou o Nazareno. Aí Paulo vai dizer: tu és Jesus o Nazareno? Então me fala o que tu queres que eu faça. Olha o que Paulo responde: então me fala o que tu queres que eu faça. Quando alguém se encontra verdadeiramente com Jesus, quando alguém se encontra de fato com Jesus, ele começa a reconhecer a sua pequenez. Ele começa a reconhecer que aquilo que ele queria não é o suficiente. E começa a dizer: Senhor, eu queria isso, mas fala o que tu queres que eu te faça. Olha Paulo agora prostrado no chão dizendo: Jesus, eu te perseguia, eu não queria, mas agora fala o que tu queres que eu te faça. Diga para o irmão que está do seu lado: quando alguém se encontra com Jesus, ele passa a deixar a sua própria vontade e passa a desejar a vontade de Cristo. Repita comigo: o que tu queres que eu faça, Senhor? No auge, Paulo não quer saber de Jesus. No auge, Paulo demonstra desinteresse em Jesus. Quando tudo estava bem, Paulo demonstrava desprezo em Jesus. Mas agora no chão, prostrado e cego, Paulo vai dizer: Senhor, eu preciso saber mais de ti. Quem tu és, o que tu queres que eu faça. Entende isso aqui? Todas as pessoas que vivem prostradas aos pés daquele que chama, ele tem que ter desejo de saber mais daquele que chama. Ele tem que ter desejo de conhecer mais aquele que chama. Ele tem que ter desejo de deixar a sua própria vontade e começar a pegar a vontade daquele que chama. Senhor, eu estou prostrado diante de ti, então fala o que tu queres que eu faça, porque eu vou fazer a tua vontade, não a minha. No cavalo, Paulo era o cara. No cavalo, Paulo era soldado. No cavalo, Paulo mandava e desmandava. Mas no chão, humilhado, Paulo reconhece o ministério de Cristo. Eu vou liberar algo da parte de Deus para você. Descemos agora do céu. Nem sempre o conhecimento da Escritura vai ser o suficiente para você saber quem Jesus é. Às vezes Deus permite com que você viva experiências com Ele. Porque o conhecimento e a experiência vão te fazer compreender quem Cristo é, qual é o propósito, por que você foi chamado, quem Ele representa e qual é o ministério ao qual Ele te levantou. Conhecimento e experiência. E quando Paulo diz: Senhor, que queres que eu faça? Jesus se agrada. Quando Ele diz: me fala, Senhor, quem tu és, o que queres que eu te faça? Jesus se agrada. Porque Jesus, Ele se agrada de quem quer saber mais dele.
Paulo pergunta: o que queres que eu faça? Jesus responde: entra na cidade, e lá vos mostrarei o que deveis fazer. Paulo estava no chão, e Jesus disse o que? Levanta e vai para a cidade. Você sabe o que Jesus estava dizendo para Paulo aqui? Jesus estava dizendo assim: Paulo, agora você não vai suportar o que eu tenho para você. Vai para a cidade, porque lá você vai começar a aprender o que você vai fazer. Quando Jesus decide levantar alguém, não é porque ele vai dar na hora, não. Jesus levanta para mandar, para ensinar, para aprender. E entenda aqui que quando ele estava no chão, que Jesus disse: levanta-te, o texto bíblico vai dizer no versículo 11 que os soldados que foram com Paulo o ajudaram a ficar de pé. Os soldados que foram com ele no caminho ajudaram Paulo a ficar de pé. Diga, de pé. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que quando aquela luz apareceu, todos caíram no chão, prostrados. Como é que se cai no chão prostrado, Rivaldo? Os joelhos no chão, os cotovelos no chão e a boca no chão. Entendeu isso aqui? Joelho no chão, cotovelo, é cotovelo que chama, né? No chão e a boca no chão. Isso é prostrado. Quando Jesus aparece no caminho e aquela luz brilha, todos, tanto Paulo quanto os soldados, caíram prostrados diante daquela luz. E por que quando Jesus disse: Paulo, levanta-te, os soldados já estavam de pé, se todos se prostraram? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos caíram, todos viram aquela luz, todos ficaram prostrados, mas somente Paulo, que ficou prostrado mais tempo, foi quem teve o seu nome eternizado na história da humanidade. Diga para o irmão que está do seu lado: o segredo é adorar. O segredo está no joelho. Entende isso aqui? Aquele que mais foi cheio da presença de Deus foi aquele que se prostrou mais tempo. Aquele a quem Jesus falou foi aquele que estava prostrado mais tempo. Porque quem está mais tempo de oração, quem está mais tempo buscando, quem está mais tempo se desejando a Deus e desejando conhecer Jesus, sempre será mais, melhor e maior. O seu ministério vai ser mais reconhecido que os outros. Olha o exemplo de Paulo. Os outros se prostraram porque viram Paulo se prostrando primeiro. Os outros se prostraram, ficaram de joelhos porque viu Paulo ficando de joelhos primeiro. Mas agora escute. Tem muita gente que vem para o culto como esse e só faz as coisas porque o outro faz. Não tem no coração o desejo. Ele só levanta a mão se o vizinho do lado levantar. Ele só dobra o joelho para orar se o outro dobrar para orar. Mas Deus, Ele está querendo fazer com você como Ele fez com Paulo. Que você possa desenvolver o teu ministério pessoal com Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Fique de pé. Oh, aleluia. Tu és lindo, Jesus.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deseje mais de Jesus. Deseje buscar mais de Jesus. Deseje desenvolver mais de Jesus. Diga: Jesus, eu quero mais conhecer o Senhor. Eu quero mais conhecer o Senhor. Eu desejo mais, Senhor, saber da tua parte. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque nós fomos chamados para carregar uma definição muito importante. Eu não sei se caiu a tua ficha ainda. Eu não sei se caiu ainda no teu pensamento o quão importante é a tua função diante de Deus. Porque você foi chamado para representar a Ele na terra diante dos homens. Você foi chamado para representar a Ele na terra diante dos seres espirituais. E todas as vezes que as nossas atitudes não convêm com o que diz as Escrituras, nós estamos perseguindo de novo e matando Jesus. E Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, muda essa vida. Paulo, muda essa vida, muda essa atitude. Eu quero você diferente. Para de me perseguir. Eu não te chamei para viver assim. Eu não te levantei para viver assim. Jesus estava dizendo: Paulo, eu te quero diferente, renovado, levando a minha palavra aos adorador. É tudo que eu sou. Assim Deus me formou. Ninguém poderá calar a voz de um coração. E se eu subir? Se eu subir aos céus, Eu sei que lá está. seu Peça mais dele nessa noite. Peça mais dele nessa noite. poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. As respostas. Levante essa mão. Levante as duas. Levante as duas. Uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Nada pode. Só a igreja, adorar. Nada pode não existem prisões. A voz de quem te adora, Senhor.
aleluia. Eu queria convidar aqui na frente você que tem um desejo de desenvolver algo. Você que quer ter uma experiência mais íntima com Cristo. Jesus, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Oh, aleluia. Você que necessita de que Jesus, de conhecer mais, de desenvolver mais o seu ministério diante dele, vem aqui na frente. Quero orar pela sua vida. Oh, aleluia. Você que sabe que precisa se aproximar mais, se anda meio distante dele, meio separado dele, vem aqui na frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem puder ficar de joelhos aqui, fique de joelhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, meu nada temerei. Louve! Pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos nessa noite. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
Maranata, Maranata. Apocalipse diz que a noiva diz vem. O Espírito diz vem. A igreja diz vem. Diga para ele, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Só a igreja, vamos lá? Só. Agora, eu quero convidar todo mundo que está na nave da igreja a vir para cá, para frente. Vocês que estão aí, saiam de seus lugares, venham para cá. Vai ficar. Vem para cá também, Carlos, deixa só a Ziane aí. Vem para cá também, Ziane, deixa só o Emerson aí. O Emerson e Eduardo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deseje mais dele. Deseje mais dele, deseje mais dele, deseje mais dele. Ele está aqui, movendo entre nós. A igreja, adorarei. Mais alto. Diga, te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Diga pra ele, adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Segura no sol, segura no sol. Segura no sol. Ó, a gente vai cantar um refrão e você vai fazer assim, ó. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Aí você vai mexendo a mão pro céu, porque era como os judeus faziam, dizendo que somente Deus era Senhor sobre a sua vida. Eles levantavam a mão e faziam assim pro céu. Amém? Meu Deus, esse é quem tu é. Vamos lá. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu é. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. É o meu Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Estás aqui, mudando destino. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus de milagre, Deus de promessa,
promessa, caminho, caminho, caminho e luz. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele merece ser exaltado. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Levante as suas duas mãos aos céus e aplauda Ele nessa noite. Tem algum aviso? Tem algum aviso? Avisos? Poder sentar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Dá um Fá pra mim. Rapaz. Oh, aleluia. O que tua glória fez comigo tá por aqui, tá? Ah, tá aqui. Aleluia. Ô, Bia, cadê tu? Já sentou, não foi? Cadê Érica? Vem dar aqui os avisos rapidinho. Primeiro aviso: amanhã tem ensaio para os jovens. Os meninos que irão fazer a peça estejam aqui pontualmente às 6 horas para a gente terminar o ensaio cedo. O segundo é que dia 13 haverá culto organizado pelas mulheres. O nosso culto vai ser no sábado. Então toda a igreja está convidada para estar junto aqui conosco, adorando ao Senhor, louvando e agradecendo o nome dEle. Eu estarei ministrando a palavra. Espero que cada um de vocês estejam aqui, amém? E ao terminar o culto, as mulheres do conjunto Elohim permaneçam aqui na igreja, que Lucineide quer falar com vocês, amém? Vamos encerrar? Fique de pé mais uma vez para a gente encerrar, amém? Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas o quê? O quê? Da minha mente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, temerei. Você sabe cantar essa música? Eu entrarei, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cante pra Ele. Quem já pisou em todo lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. Gente, terça-feira que vem vai ter um livro como brinde, tá bom? Terça-feira que vem. Porém, esse livro
ele vai ser um brinde para quem conseguir cumprir uma atividade. Que atividade vai ser essa? É para toda a igreja, do presbítero Neto ao porteiro. Quem decorar a ordem certinha de todos os livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, e aí você vai decorando. Se você, terça-feira, depois da pregação, eu vou chamar aqui na frente as pessoas que quiserem, quem disser mais certinho, no menor tempo possível, vai ganhar um livro de brinde, tá bom? Ok? O Antigo Testamento, não é o Novo não, viu? É o Antigo, o Novo é fácil demais. É o Antigo. Na ordem. Quem conseguir cumprir melhor vai ganhar um livro. Toda terça-feira eu vou lançar um desafio e toda terça-feira eu vou dar um livro, tá bom? Ah, não. A fila é só você e Deus. Faça assim com a sua mão e diga comigo: Senhor, obrigado por mais um culto. Me leva para casa em segurança e que eu possa sair daqui compreendendo que o Senhor tem que viver na minha vida. Muito obrigado por essa oportunidade de mais um dia acordar, respirar, estar com saúde, ter o alimento e estar te adorando. É assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Curva a sua cabeça aí, a palma da mão para cima com uma concha. Fecha teus olhos e receba bem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as mais doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós e toda a igreja diz. E a vitória é nossa. E se Deus é por nós, e o Senhor é meu pastor, posso todas as coisas. E agindo Deus, que Deus abençoe a todos. Agora tem uma coisa: ninguém pode trazer decorado não, viu, irmão? Tem que ser na mente, viu?